Rapaziada, o que foi esse sorteio da Libertadores da América, hein, mano? E aí, vocês gostaram? Tá dentro daquilo que vocês esperavam? Os confrontos são satisfatórios para vocês? Coloca aí nos comentários desde já, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada um dos confrontos que envolvem os brasileiros, tá? Para mim tem um jogo que se sobressai sobre todos os outros, né? Um confronto que é maior do que todos os outros confrontos. Mas a gente vai falar de todos eles, aqueles que os brasileiros estão envolvidos, beleza? Então se inscreve aí se não for inscrito ainda, deixa o like, comenta, compartilha o vídeo para que mais pessoas conheçam o canal. E vamos lá, sem mais delongas, primeiro confronto. E o Mirassol, hein, mano? Cara, eu juro, vocês que não são de São Paulo, provavelmente, a grande maioria de vocês nem sabia que o Mirassol existia. Fala aí, tô certo ou tô errado? Mas a gente que mora em São Paulo, que mora no estado de São Paulo, já está mais do que acostumado a enfrentar o Mirassol, já conhece o Mirassol. É um time de uma cidade muito pequena aqui do interior de São Paulo e que, cara, apareceu pro Brasil inteiro o ano passado, né? Subiu da Série B, tinha batido na porta algumas vezes, mas o ano passado conseguiu subir e conseguiu a façanha de fazer um Campeonato Brasileiro de 2025 espetacular. Eu tô falando isso porque, cara, se você colocar o Mirassol lado a lado com qualquer equipe grande do futebol nacional, mano, não dá pra comparar, né, mano? E então o Mirassol surpreendeu, conseguiu a classificação para Libertadores no seu primeiro ano disputando o Brasileirão da Série A. E, na minha humilde opinião, eu achei que o Mirassol não ia passar da fase de grupo. Eis que conseguiu passar para as oitavas de final e por muito pouco não foi o primeiro do seu grupo na Libertadores. No sorteio, cara, caiu a LDU. E, por coincidência, a LDU foi o primeiro colocado do grupo do Mirassol. Os dois ficaram ali, ó, pau a pau, disputando a liderança e no final das contas ficou com a LDU. Então a LDU vai disputar o jogo da volta, o jogo decisivo em Quito. Altitude, complicado. Lembrando também que nessa fase o Mirassol não vai poder mandar o jogo no Campus Maia. Sim, a capacidade do estádio está abaixo do mínimo permitido pelo regulamento da Libertadores. Então já é mais um problema para o Mirassol, mais uma dificuldade, mais um obstáculo que ele vai ter que tentar ultrapassar aí, né, mano? Cara, por conta disso, eu acho que o Mirassol já está de parabéns pela campanha que fez em 2025 no Brasileiro e pela campanha surpreendente, sim, nessa primeira fase, a fase de grupos da Libertadores. Então, para mim, cara, já chegou longe demais. E se conseguir passar para a LDU, vai ser um feito assim que, mano, quem mora em Mirassol, quem torce para o Mirassol, jamais vai esquecer, cara. Mas, na minha opinião, o Mirassol vai ficar pelo caminho por todas essas dificuldades que eu já falei para vocês. Bora pro segundo confronto. E o Fluminense, hein, rapaziada? Você acreditava que o Fluminense poderia estar nas oitavas de final da Libertadores? Cara, eu confesso que eu não. Sinceramente, o Fluminense fez uma das piores campanhas da fase de grupo da história de um brasileiro na Libertadores, cara. Horroroso. A torcida do Fluminense desesperada, porque poderia ser um ano pífio, né? Se o Fluminense não consegue essa classificação. E no último jogo da fase de grupos contra o Deportivo Laguaira, o Fluminense foi lá, fez a parte dele, venceu o jogo. E o Bolívar, que só precisava de uma vitória simples jogando na Bolívia contra o Rivadavia, que foi o líder do grupo, não conseguiu vencer o Rivadavia e por isso o Fluminense se classificou na Bacia das Almas, mano. Pois é, e o confronto do Fluminense nas oitavas de final será justamente, assim como o Mirassol, vai ser contra o Independente Rivadavia, que foi o líder do grupo. Jogo complicado, um confronto difícil. O Rivadavia tá muito bem, inclusive no Campeonato Argentino. É um dos melhores times lá do torneio deles, mano. E não vai ser fácil pro Fluminense, não. O Flu perdeu no Maracanã pro Rivadavia e conseguiu um empate lá na Argentina. Mas não será simples esse confronto para o Fluminense, cara. Bora pro terceiro confronto. Vamos falar a verdade? Absolutamente ninguém aguenta mais assistir Palmeiras e Cerro Porteño. Outra vez? Isso tá ficando insuportável. Isso tá ficando chato. Pois é, este confronto
entre Palmeiras e Cerro Porteño. Mais uma vez um confronto de dois times do mesmo grupo, só que dessa vez o Palmeiras ficou na segunda colocação do grupo, enquanto o Cerro Porteño ficou em primeiro. Por isso a decisão será no Paraguai, mas convenhamos, né, rapaziada? A gente sabe, o Cerro Porteño conseguiu uma vitória inacreditável contra o Palmeiras, jogando no Allianz Parque pela fase de grupos, mas cara... Olha, se tem um time que tem sorte, é o Palmeiras. Porque, mano, não dá. De todos esses confrontos aqui que eu tô falando, esse aqui é o mais fácil, é o mais simples, é o mais, sabe, sem nexo. E, além de ser chato ver os dois jogar de novo, cara. De novo, Palmeiras e Cerro Porteño, mano. Pois é, Palmeiras... favoritaço para conseguir a vaga. Palmeiras deve conseguir a vaga mais uma vez e deve estar nas quartas de final. O Cerro Porteño, desculpa, não tem a menor condição de eliminar o Palmeiras. Se isso acontecer, vai ser uma tragédia no Allianz Parque ou no Bank Park, não sei se já mudou de nome. Enfim, é uma tragédia para as pretensões do Palmeiras no ano. Tudo bem, o Palmeiras é líder do Brasileirão, tem tudo para conquistar o Brasileirão, é a melhor campanha de um primeiro turno do Palmeiras no Brasileirão, de pontos corridos, então assim, tem tudo para conquistar o Brasileirão. Mas, se for eliminado pelo Cerro Porteño, numa oitavas de final da Libertadores, vai ser uma tragédia de proporções homéricas lá no Parque Antártica, mano. Então assim... Mais uma vez, confronto fácil, confronto tranquilo e a sorte sempre junto do Palmeiras nesses mata-matas. Cara, vai passar o Palmeiras, mano. Bora pro quarto confronto. E o meu Corinthians vai enfrentar o Rosário Central da Argentina, time que atualmente atua o nosso querido Ángel Di Maria. Sim, Rosário Central e Corinthians... Corinthians, líder do grupo, vai jogar a segunda partida na Neoquímica Arena, mas não será um confronto tão simples assim. É um time argentino, a gente sabe, independente do campeonato, do torneio, um time argentino sempre é chato de enfrentar, é uma pedra no sapato da gente, né, cara? Mas assim, dos males o menor. Teve um momento do sorteio que ficaram 2 bolas em cada pote. No pote 1 ficou o Corinthians e o Cerro Porteño. No pote 2 ficou o Rosário Central e o Palmeiras. Eis que sortearam o Palmeiras. A chance de dar um derby nas oitavas de final era de 50%. Então assim, veio o Rosário e o Cerro ficou para o Palmeiras. Então, acredito que o Corinthians possa conseguir passar de fase e ir para as quartas de final. O problema do Corinthians, vou falar do Corinthians, mas pode ser que aconteça com mais times, é essa parada para a Copa do Mundo. A gente não sabe como os times vão voltar depois da parada da Copa, né? É janela de transferência, o Corinthians precisa vender jogador, fala-se na saída de Yuri Alberto, não se sabe se vai renovar com o Memphis Depay, saída de Bidon, saída de André, enfim, entre outras negociações que podem vir a acontecer aí. Então, cara, o Corinthians pode ser um time completamente diferente no segundo semestre do que foi nesse primeiro semestre. Não dá para saber como é que vai estar o Corinthians. É um camaleão o Corinthians nesse momento, né? Mas o Rosário Central tá aí, é o nosso adversário. E dependendo de como a gente estiver até o dia do confronto, quem sabe a gente possa passar aí para as quartas de finais. Tô confiante? Mas mais ou menos. Bora pro quinto confronto. E, obviamente, deixei para o final o maior confronto dessas oitavas de final. O confronto que, na minha humilde opinião, sim, todo o Brasil vai parar para sentar para assistir. Cruzeiro e Flamengo. Isso mesmo, meus amigos. O Cruzeiro que teve um início de ano terrível, perturbador, tenebroso, as perspectivas eram as piores possível, mas o Tite foi mandado embora, contrataram o Arthur Jorge, campeão da Libertadores pelo Botafogo, e o time vem numa crescente muito interessante, fazendo jogos muito bons. O jogo que sacramentou a classificação do Cruzeiro foi nessa semana, quarta-feira passada, não sei quando você está vendo esse vídeo aí, mas foi nessa semana agora, dia 27, se não me engano. Acho que é isso, 28. E cara, foi um passeio para cima do Barcelona de Guayaquil, 4-0, podia ter sido 8-0, tranquilamente. O Cruzeiro fez o melhor jogo do ano contra o Barcelona para se classificar para as oitavas de final. O Flamengo, por sua vez, teve aquela derrota doída
para o Palmeiras pelo Brasileirão, 3-0 no Maracanã. Claro, teve a expulsão do Carrascal, que condicionou o jogo no restante dele, né? E o Flamengo não conseguiu segurar o Palmeiras, se abriu, tentou atacar, tentou jogar de igual para igual com um a menos, e o Palmeiras foi lá e simplesmente deu uma sapatada no Flamengo dentro do Maracanã, calando praticamente 70 mil vozes naquela ocasião. Jogo que fez o Palmeiras disparar na liderança do Brasileirão. Logo depois, o Flamengo enfrentou o Cusco pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Já estava classificado o Flamengo, meteu 3-0. Os gols saíram no final do jogo, dos 34 até o final do jogo do segundo tempo. Então não foi também um passeio como a gente imagina pelo placar, né, cara? Mas, porra, mano, é o Flamengo, a gente sabe os jogadores que o Flamengo tem, praticamente são 2 times ali, qualquer um dos reservas do Flamengo seria titular em 95% das equipes do Brasileirão. Então, assim, um dos times mais fortes do campeonato do Brasil. Então, o Flamengo em qualquer competição é favorito, e só que o Cruzeiro tem, na minha opinião, totais condições de eliminar o Flamengo também. Porque o Cruzeiro tem ali um presidente, que é o Pedrinho BH, que vai fazer um grande investimento nessa janela agora da Copa do Mundo. Pelo menos são as notícias que saíram lá de Minas Gerais. Diz que ele vai contratar jogadores assim extremamente renomados. Não sei quais são, mas nas palavras do presidente do Cruzeiro, o Cruzeiro estará ainda muito mais forte quando acabar a Copa do Mundo, né? Então, assim, já é um time forte, um time com jogadores bem acima da média, com contratações que o Pedrinho disse que vai fazer. Cara, tem tudo para conseguir também fazer frente ao Flamengo e eliminar o Flamengo. Vai ser um confronto muito interessante e vai ser um confronto que eu acho que todo mundo vai querer assistir. A decisão será no Maracanã, porque o Flamengo é o primeiro do grupo dele, enquanto o Cruzeiro se classificou também na última rodada da fase de grupos contra o Barcelona, e contou com, para ficar em segundo, contou com um tropeço do Boca Juniors, que poderia ter ganhado da Católica em casa, e nesse caso passariam Cruzeiro e Boca, com o Cruzeiro ficando em primeiro. Mas o Boca conseguiu a proeza de perder da Católica no último jogo da fase de grupos, está fora, foi para os playoffs da Sul-Americana, e a Católica foi a líder do grupo. Então o Cruzeiro ficou em segundo e no sorteio pega o Flamengo. Um jogo, olha, eu tô ansiosíssimo para ver esse jogo, cara, bem ansioso, e tenho certeza que vai ser um confronto espetacular, mano. Bom, galera, esses aí são os confrontos. Só para finalizar, eu vou dar uma de mãe de Ná, tá bom? E falar aqui os meus palpites, o que vai acontecer depois dos 2 jogos. Mãe de Ná, tá? Todo chutômetro total, mano. Vamos lá. Mirassol e LDU. Pra mim, Mirassol está fora. Será eliminado, não vai passar para as quartas de final. Fluminense e Rivadavia. Cara, é que não existe empate e tirar no para o ímpar. Não existe isso. Se existisse, era isso que eu ia apostar, tá? Mas, como não tem isso, pra mim, olha, muito suado, no desespero, assim, da decisão por pênalti, uma loucura, vai passar Fluminense, cara. Que mais? Qual que é o outro aqui? Qual foi o terceiro que eu falei? O Palmeiras e Cerro Porteño. O Palmeiras já tá classificado, já tá nas quartas de final. Se eu fosse o Cerro Porteño, eu nem entrava em campo. Pronto. Rosário e Corinthians. Corinthians vai surpreender e vai calar a boca dos antes de todo tipo. Antes de jornalismo esportivo, de mídia esportiva tradicional, de mídia esportiva marrom, de influencer, de youtuber, vai calar a boca de todo mundo. O Corinthians vai eliminar o Rosário Central e nem de pênalti vai precisar. Ponto. E Cruzeiro e Flamengo, cara, flamenguistas, cruzeirenses, o Gavião nunca ficou em cima do muro e não será agora que vai ficar. Passa o Cruzeiro. Sim. Cara, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam o canal. Deixa nos comentários aí o que vocês acham, os palpites de vocês, mano, para esses confrontos que envolvem os brasileiros, tá bom? Tô muito curioso para saber o que você pensa, tá? Eu vou ficando por aqui, um beijo, um abraço, fui!